Você sabe que aqui na Versa nós temos 4 fundos. E esses 4 fundos são 3 estratégias. A gente faz essas 3 estratégias com os mesmos ativos, com as mesmas ideias. Você sabe como é que a gente faz isso? Chega aí que eu vou te explicar. Fundo de investimento é uma combinação de duas coisas: ativos, que tem lá dentro, ações, renda fixa, câmbio, e a estratégia que você faz com esses ativos. Que nem no jogo de xadrez. Você tem as peças, que são os ativos, e aí você pode ordenar essas peças no tabuleiro de diversas formas diferentes e atacar o teu inimigo da forma que você achar melhor. Você pode fazer uma estratégia mais agressiva. Que é bodybuilder, porra! Que você parte pra dentro querendo pegar logo o rei dele. Você pode fazer uma estratégia mais defensiva. Vem tranquilo, vem tranquilo. Onde você fica esperando a oportunidade para dar aquele bote. A mesma pessoa, os mesmos ativos e 3 estratégias diferentes. É assim que a gente faz os nossos fundos. O nosso fundo mais conhecido, a nossa primeira estratégia, é o Versa Long Bias. Ele ficou conhecido justamente por ser a nossa estratégia mais agressiva e ter tido uma performance muito boa. O que é esse produto e como é que nós derivamos dele? A estratégia do Versa Long Bias derivou as outras estratégias. A nossa gestão aqui é uma gestão matricial, ou seja, com as mesmas ideias, com os mesmos calls, as mesmas ações que a gente investe, nós fazemos as nossas 3 estratégias. A estratégia do Versa é um long e short direcional. O que isso significa? Que o coração do fundo é um long short. Esse long short é uma carteira de ações compradas, aquelas ações que a gente gosta, que a gente acha que vão subir no longo prazo. Essa é a carteira comprada do Versa. Uma carteira de ações vendidas a descoberto. São as ações que a gente não gosta, principalmente pelo valuation, e que a gente acha aí que elas devem ficar paradas ou até cair. Esse é o coração do Versa, é o long e short. Se você não sabe o que é uma venda descoberta, você pode ver o vídeo aqui que a gente falou sobre isso. E aí, além dessa carteira long e short, o Versa tem a componente direcional. Essa componente a gente faz através de opções. Então a gente tem a ideia de ficar, além de comprado em determinadas ações e vendido em outras, de ficar mais exposto à bolsa de forma geral, ou talvez exposto ao real, que nem nós estamos atualmente. E aí essa exposição extra, vamos dizer, esse anabolizante do produto, a gente faz através de opções. A gente compra calls, compra puts, sempre estratégias com perda definida. Uma outra característica da estratégia do Versa Long Bias é a alavancagem. A alavancagem, nesse caso, se dá de 2 formas. No long short, a gente excede o patrimônio nas posições. Então a carteira comprada do Versa geralmente é 2 vezes o patrimônio dele. E a carteira vendida descoberta é um pouco mais de 1 vez o patrimônio. Essa é uma forma de alavancar, é a forma que a gente escolheu para fazer o Versa. Originalmente, tentamos até alavancagem a termo, mas não foi nada bom, que nem você pode ver nesse vídeo. A outra alavancagem que a gente faz no Versa são justamente as opções. As opções têm essa característica, com um pouquinho de dinheiro, te dá uma exposição muito maior ao ativo. Então o Versa são essas ideias distribuídas dessa forma, numa carteira long short alavancada e num livro de opções que gera mais alavancagem. E dessa estratégia, a gente derivou a primeira e mais simples derivada dela, que foi o VersaFit. O VersaFit é igualzinho ao Versa, só que com aproximadamente metade do tamanho das posições. Então, se o Versa investe, que nem eu falei, mais ou menos 200% do patrimônio em ações que a gente compra, o FIT investe aproximadamente 100% do patrimônio, metade. Se a gente compra 20% do patrimônio do Versa na Vale do Rio Doce, por exemplo, nós compramos 10% do patrimônio do FIT. E fazemos a mesma coisa com as opções. Se nós investimos 3% do prêmio do Versa em opções de dólar, por exemplo, nós investimos 1,5% do patrimônio do FIT. Com isso, o FIT é igualzinho ao Versa, só que ele oscila sempre a metade do Versa. Se o Versa sobe 3%, 4%, o FIT tende a subir 1,5%, 2%. Por outro lado, o FIT com isso tem uma componente de carrego um pouco maior que o Versa não tem. Por quê? Naquela carteira long short que a gente estava comentando, o Versa pode ficar no máximo até 100% comprado. Isso é a diferença entre a carteira comprada, que nem eu te comentei, de 200% do patrimônio, e a vendida descoberto, que é ali em torno de 120%, ou seja, o líquido do Versa fica ali em torno de 80%, 90%, 100% do patrimônio. Esse número você pode inclusive ver no site, ali na lâmina. A gente mostra a exposição líquida caixa do Versa. É exatamente isso que eu tô te falando. O FIT, como ele é metade do Versa, ele fica sempre em torno de 50% comprado. E o resto? O resto fica investido no CDI. Então o FIT tem esse extrazinho que o Versa não tem. Um pedaço do patrimônio dele que rende CDI. Agora, além do FIT, a estratégia do Versa também deu origem ao Charger e ao Tracker. Deixa eu te explicar como eles são. O Charger, que é o nosso fundo long only, já é uma estratégia diferente do Versa e do FIT, que são
são nossos fundos long e short direcional. A estratégia long only, por definição, é uma estratégia que está sempre comprada em bolsa. Essa é a característica dessa estratégia. E nós derivamos o Versa para o Charge, fazendo com que o Charge seja simplesmente a carteira comprada do Versa. Ou seja, lembra que o Versa tinha os longs e os shorts? Tira os shorts, tira as opções, sobra a carteira comprada, a carteira long. Essa é a carteira do Charger. Então o Charger é exatamente as ações compradas do Versa, só que ajustadas para terem 100% do patrimônio no máximo. O Charger não pode se alavancar, que nem o Versa faz. Então a gente sempre faz esse equilíbrio. Se o Versa tá ali 200% comprado, que nem eu usei no exemplo, as posições do Charger tendem a ser metade da posição do Versa, para ele poder ficar 100% comprado. Se o Versa tiver 150% comprado, as posições do Charger vão ser ali em torno de 60 e poucos por cento da posição do Versa, para ele chegar nos 100% comprado. Então são os mesmos ativos, só que um fundo long only. E o Tracker é uma coisa diferente e bem legal. O Versa, o Charger, o FIT são estratégias de ações mais arriscadas, por definição, por serem ações. E aí, os nossos clientes sempre nos demandaram algum produto que tivesse menos risco, que oscilasse menos, que fosse mais tranquilo. E foi daí que surgiu o Tracker. O Tracker é uma fina combinação das ideias que a gente tem no Versa, que a gente bota lá através do long short, as opções, para um fundo com menor risco. Como é que a gente faz isso? A primeira coisa é que o Tracker tem, por definição, sempre uma componente de carrego, leia-se renda fixa, muito grande. Essa é a única forma de você baixar o risco do fundo, é entuchando lá dentro bastante título público, principalmente as LFTs. Então essa é uma boa parte da carteira do Tracker. Como é que a gente adicionou o risco para poder refletir as nossas ideias nesse fundo? A componente long short do Versa tá lá dentro do Tracker também, só que de um tamanho muito menor. Então dentro do Tracker tem uma carteira que é 10% da carteira do Versa. Se a gente compra 20% de Vale do Rio Doce no Versa, a gente compra 2% do Tracker, do patrimônio do Tracker nessa carteira. Além disso, que nem eu falei, a gente tem exposições em outros mercados, às vezes via opções. A gente faz isso no Tracker também, só que através de futuros. Eventualmente, que nem no momento atual que a gente tem uma posição vendida em dólar, a gente tem no Tracker uma posição vendida em dólar também, só que através de futuros. A diferença é que essa posição é sempre muito menor, para gerar uma componente de risco bem menor também. A gente amanhã, se a gente quiser apostar no Versa, numa alta do S&P, por exemplo, a gente também vai colocar isso no Tracker, da mesma forma, via futuros e bem menor. Além disso, a gente não fica passivo nessa parte de renda fixa do Tracker. A gente é economista, a gente tem tempo de mercado e a gente avalia discricionariamente se tem alguma oportunidade de prefixar parte dessa carteira ou se o melhor mesmo é ficar pós-fixado. Durante um tempo, a gente prefixou um pedaço desse patrimônio, que é a posição pré do Tracker. Quando a gente resolve alocar o patrimônio do Tracker na renda fixa, a gente usa um modelinho quantitativo para indicar ali aonde é o melhor ponto da curva para a gente ir. O nosso objetivo é capturar esse carrego e estar no melhor ponto de acordo com o nível de risco que a gente quer correr. Então o Tracker é isso, é como se fosse vários peões do tabuleiro de xadrez que vão atacar devagarzinho o oponente de forma conjunta. E aí a gente tem o ganho da diversificação dos fatores de risco, que é uma coisa muito importante nesse fundo também. Isso tudo foi feito com o objetivo de ter uma liquidez alta. Então todos os ativos que entram no Tracker são ativos líquidos, inclusive as ações. Quando a gente faz essa transferência da carteira do Versa para o Tracker, a gente faz um filtro de liquidez. As ações que negociam menos de 10 milhões de reais por dia, por exemplo, não entram. Isso para o tamanho do Tracker que a gente pensa hoje. Se o Tracker começar a crescer, esse filtro vai ser ainda maior. Sacou? Eu dei vários exemplos de posições nas estratégias de cada fundo e não falei da flexibilidade dessas estratégias. Os fundos eles estão desenhados para não terem uma direção única. A gente se identificar que a economia vai piorar, a gente quer pelo menos se defender. E se possível, nas estratégias que permitem, e a maior parte delas permite, ganhar dinheiro com a economia piorando. É por isso que a gente estabeleceu alguns limites e algumas características de cada estratégia para permitir isso. Começando pelo Versa, e aí lembrando que o FIT é metade dele, a estratégia long short pode ter uma posição líquida de até 100% comprado. E a posição mínima líquida da estratégia pode ser zero. Ou seja, se a gente identificar que a economia vai dar ruim, a gente pode vender as ações compradas de forma a neutralizar o fundo e não ficar mais correlacionado com a bolsa. Ou seja, não oscilar mais junto com a bolsa. Além disso, aquele limite de opções pode ser usado também para proteção. A gente pode comprar put de bolsa, pode comprar call de dólar, usando o mesmo limite, de forma a ganhar dinheiro num cenário adverso. O Charge, por ser um fundo long only, ele não tem tanta flexibilidade assim. Ele tem que estar sempre de 67% até 100% comprado. Mas se a gente estiver zerado no Versa, no long short do Versa que eu comentei, o Charge vai estar na posição mínima dele, que é 67%. E se a gente estiver comprando puts de índice, opções de venda de índice no Versa, a gente também pode comprar uma opçãozinha de venda para o Charger de forma a proteger ele. Por último, o Tracker, que nem
eu falei, é um reflexo de tudo isso. E se a gente tiver uma posição negativa nos fundos, a posição vai ser negativa no tracker também. Qual fundo da casa você pode relaxar? Na verdade, nenhum você pode relaxar completamente. Mas uns são mais arriscados do que outros. O mais arriscado disparado é o Versa. O Versa está desenhado para cair até 7% num dia, como ele já caiu diversas vezes. Então ele é um fundo muito arriscado. Por isso que esse fundo você tem que ter um horizonte de investimento de longo prazo. Não pode ser um dinheiro que você precise a qualquer momento. Porque você pode precisar e eventualmente ter que ser obrigado a sair num momento ruim como esse, onde o fundo acabou de cair. O Versa pode cair, por exemplo, como já caiu, 20% num mês. Pode cair 20% durante 2 meses consecutivos. Então, é um fundo com muito risco. Possivelmente o fundo mais arriscado do mercado. O FIT já tem um risco ali mais parecido com o risco da bolsa. Também é um risco elevado. Mas é tudo isso aí divididos por 2. O Charger é risco bolsa. Investir no Charger é correr o mesmo risco de investir, por exemplo, no índice Bovespa ou investir em uma carteira de ações. Ele é uma carteira de ações. Então, ele é um risco de bolsa. Isso quer dizer que é um fundo que pode subir aí 30%, 40% num ano, pode cair também 15%, 20% em um ano. É muito menos oscilação que o Versa. Num dia muito ruim, o Charger pode cair 5%, por aí. E num dia muito bom, pode subir também a mesma coisa. O Tracker é um fundo com risco bem mais baixo, que nem eu comentei ali no início. Ele é um fundo desenhado para oscilar pouco. Isso quer dizer que esse fundo pode até cair 1% num dia, mas é bem difícil ele cair 5% num mês. Ele é um fundo que ele tá mais ali para cair 2, subir 2 num mês ruim, num mês bom. É um fundo bem mais tranquilo, mas ainda assim não pode ser usado como a sua reserva de liquidez. A sua reserva de liquidez tem que estar em renda fixa. E lembre-se, a regra essencial de qualquer produto de investimento: retornos passados não são garantia de retornos futuros. O que você viu para trás não quer dizer que vai continuar acontecendo para frente. Você tem que olhar para trás e entender o que provocou aquele retorno, qual foi o nível de risco que foi corrido para chegar lá, e aí você tem que tentar entender se a cabeça do gestor é boa para frente e se com isso vai conseguir tendo bons resultados no futuro. Beleza? Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreve no nosso canal e mande a sua pergunta. Deixa eu te responder a todas as suas dúvidas sobre os nossos fundos. Aquele abraço!